Tá, vamos lá então. Eu não sei mais onde eu tava, cara. Não, ia começar agora a falar da... começar a falar das... Vamos pra cena então. Vamos pra cena. Bom, porque depois de 1 hora e tanto de episódio, a gente ainda nem fez a cena. Bom, é claro, para os nossos ouvintes, a gente poderia fazer... a gente tá sendo filmado agora, não é isso mesmo? É verdade, é verdade. É claro que a gente poderia escolher 60 pedaços, enfim, tem muitas opções. Eu fiz um recorte mais ou menos automático aqui, pra gente poder ter visualmente um momento de enxergar quando muda ou quando não muda para determinado take. Eu poderia escolher randomicamente qualquer um e ficar horas discutindo sobre aquilo. Sim. Eu peguei 3 que eu achei mais ou menos interessante, mas não sei se a gente precisa falar de todos eles. Mas um é essa técnica meio tradicional do jump cut, que é uma ideia de você cortar entre o tempo para mostrar uma velocidade de tempo, de passagem de tempo, sem necessariamente mudar de posição. Então, muito rapidamente, quando você tem a opção de fazer um corte entre um take e outro, você pode tentar mudar visualmente com outro shot de alguma outra cena ou de algum outro ângulo para que o take não pareça duplicado, né? Para você não enxergar o mesmo take. Sim. Isso é uma forma bem complexa de tentar explicar uma coisa, na verdade, bem simples. Então você tem o mesmo ângulo de câmera cortado entre ele. Quando você tem esse entre ao mesmo ângulo de câmera, pode ser o mesmo take ou pode ser takes diferentes, mas você tem exatamente o mesmo ângulo ali. Se a câmera está locada, fechada num lugar, vai parecer que, na verdade, você tem um jump no tempo. Por isso que eles chamam de jump cut, porque você vai ter um pulo no tempo. Imagina assim, ó, tem uma câmera numa garagem. E a garagem tem uma parede do lado direito com um monte de ferramenta, tem uma parede do lado esquerdo com um monte de caixa, de sapato e tal. Aí você tá vendo o cara procurar um negócio na direita, de repente corta, ele tá procurando um negócio na caixa na esquerda. Exato. Corta, ele tá procurando um negócio embaixo do lado direito. Então você fica olhando e fala, cara, ele tá um tempão procurando coisa. Por que o Duca tá aqui é isso, né? Ele vai simplificar algo que eu tava tentando dar umas 50 voltas aqui, explicar. Tava me sentindo nas minhas aulas. Quando eu dou aula aqui também é assim. Eu fico falando. Aí alguém vem dar uma frase em inglês assim. Bom, dá pra dizer isso. É isso mesmo. Obrigado. Resumindo, né? Mas é por isso que a gente se completa. É isso aí. Mas muitas vezes é utilizado no cinema pra justamente dar uma ideia de passagem de tempo. Isso, quer dizer, isso aí, então, isso aí. tem um filme do Era Uma Vez em Hollywood, se eu não me engano, com o Tarantino, que é a cena clássica, porque tem um jump cut do Leonardo DiCaprio, o personagem do Leonardo DiCaprio, dentro do trailer, xingando, gritando, ensaiando, xingando. Ali é um exemplo clássico de jump cut, que é pra mostrar a passagem de tempo. Então a tendência aqui é a gente ver essa diferenciação colocada como se fosse um jump cut, mas na verdade funcionando como se fosse um outro ângulo. Tentar visualmente explicar. Então, estamos aqui. Eu quero colocar, Duca, para você poder se localizar aí. Qual minuto? Em 1 hora, 7 minutos e 32 segundos e 9 frames. Lá no 7... timeline. Você tá vendo pelo player, né? Eu tô vendo pelo player. Você não quer ver pelo Resolve? Não, vai ser pior, né? Nesse momento vai, mas eu tô indo 7:34. São 7 minutos do filme, 7 minutos, 32 segundos e 9 frames. Travesseiro passando, né? Ela em pé, quando fica exato. sentada, Aí no próximo, travesseiro... quando ela já tá sem o travesseiro, quando ela já tá lá, você tá vendo a televisão, o primeiro frame. Sim, que eu quero chamar frame da televisão. Isso aí. Isso aí tem. A gente tá enxergando um frame que tá a Evelyn em pé, tipo, a personagem principal tá em pé e a filha dela tá sentada e tem a televisão. Aí a gente vai soltar daí. 7:32 e 9 frames. É um take grande. O Dolacy já. You know, 2 years of meeting, she puts a lien on our laundromat. And you know what your father does? He brings her cookies. Você vai rolando, ó. Rola todo esse lance do som. Eu vou deixar tocando. Deixa tocando. Aí a gente corta. Não corta não, desculpa. A gente vai aproximando na tela, ó. Vai aproximando na tela, vai aproximando na tela. A fala vai perdendo e aí corta para o mesmo movimento que estava e corta de volta para outro movimento. Pausa. Brilhante. Sim, maravilhoso. Pausa. Maravilhoso. Olha só que legal. Eles fizeram um jump cut, só que inverso. Porque, na verdade, não é... Porque seria um jump cut oficial se ele estivesse aproximando da tela. E aí, eu vou fazer aqui só pra vocês terem uma ideia, né? Tipo, é como se fosse isso. Você tá aproximando da tela e aí você corta aqui. E aí você tem, tipo, teria isso, né? Você tá aproximando da tela, ó. Deixa eu mutar aqui pra não ficar barulhento. Tá aproximando da tela e, de repente, corta pra mais aproximado da tela. E você pode também, inclusive, tipo, fazer mais uma aqui só pra rapidão, né? Ó. Aproximando e aí... corta para mais uma vez perto da tela. Esses cortes que eu fiz aqui, toscamente,
É pra mostrar justamente o fato de você poder fazer isso com um jump cut. Sim. Só que você tem um jump cut que, na verdade, acontece quando a câmera tá bem posicionada fisicamente toda na TV. Aí você corta pra ela lá atrás, só que o movimento continua sendo o mesmo. Você pode perceber que a próxima cena, a câmera continua indo pra frente da TV. Aproximando de Aproximando, novo, né? até que corta pro lado outro, que aí inverte a cena. Então, esse é um detalhezinho muito pequeno, que eu lembro que quando eu vi, eu falei, ué, um jump cut mais pra fora? Tipo, um jump cut às avessas. Tipo, achei muito curioso. E se você reparar, o som daqui é muito incrível. O áudio desse filme é muito incrível, porque ela vai se mexendo, você vai sentindo todos esses barulhos que estão acontecendo, mas o que ela tá mexendo de mais importante é o espelho, porque o espelho faz muita referência, porque o espelho é o outro mundo, né? O espelho, quando ela entra pra esse outro universo, ela quebra o espelho, então ela tá se enxergando nesse outro mundo. Então tem um espelho em cena baixinho ali que fica mostrando o que seria o reflexo delas. E é engraçado que pela posição do espelho que tá, não era pra você exatamente ver aquilo ali, né? Só que tem um VFX muito bem feito que é pra mostrar o óculos dela, a mão dela, chamar a atenção pra que ela... né? Detalhar que ela tá presa ali dentro. Enquanto a imagem do marido fica sendo trocada, ele fica lá entrando nesse outro mundo, vivendo o outro lugar e tal. E o que acontece que eu também acho divertido é que quando chega mais perto possível da tela, o áudio do diálogo delas vão sumindo também. Some, Entendeu? Tipo, isso é um detalhe. Imagina que isso é o filme todo assim. É um detalhe, cara. 18 minutos e 53 segundos e 12. Que é quando tem uma giratória nela. Quando ela quebra o espelho. Quando ela quebra o espelho. Sim. Aí tem o marido olhando pra ela. Isso, rola a giratória e começa nela. Tipo, a gente tá vendo os três, uma composição da mulher lá, da mulher da repartição pública, ela e o marido. Sim. E vamos soltar daí. É todo o lance de movimento aí, tá bom? Tá. Mundolaci e já. Husband. Like I said to you before. It's you messing with my head. Don't she? Me. Relax your body. Calm down, please. Calm down. Relax your body in the other universe, please. Going to autopilot. Ok, corta, só um minuto. Eu vou fazer de novo pra gente tocar e ao mesmo tempo. Eu gosto muito da entrada pra você ver. Se você botar em 18 minutos e 56 segundos e 3 frames, e a gente andar frame por frame, porque tem horas que esse filme anda frame por frame mesmo. Tipo, aqui até, vocês podem estar vendo, que tipo, de verdade tem um corte aqui pra um frame. Tipo, tem um frame de alteração da imagem. Se você for ver, eles põem uma máscara entre ele puxar lá em 18:56 e 3. Se você botar 18:56 e 2 frames e botar pro terceiro frame, ela tá sendo puxada pela cadeira. Na próxima, é só uma prévia do espelho quebrado. Entendeu? Tipo, é uma prévia do espelho quebrado nos cantinhos. Sim. E aí no próximo já vai ser uma espécie de só o efeito aplicado em algumas máscaras. Isso daqui, cara, é muito simples de fazer. No sentido de que é um recurso que tem no Premiere de você clicar nos keyframes, por exemplo. Então, eu acho isso muito interessante. Eu tô usando muito esse filme para os meus alunos para eles verem que às vezes é exatamente na parada mais brilhante, ela vem de uma coisa muito simples, porque você não precisa de uma mega estrutura de 6 artistas de desenho, isso aqui você com inteligência e sabedoria, você consegue usar pequenos recursos para fazer o frame que você quer. Então, se você reparar, por exemplo, aqui onde eu tô pausado, o Duca não tá vendo, né? Mas aqui onde eu tô pausado, você tem tipo a orelha dela aqui com esse fone de ouvido. E esse pedaço da mão, por exemplo, do cara, se eu ando um frame, esse pedaço aqui é uma filmagem. E esse pedaço aqui é outra filmagem. E esse daqui provavelmente é outra filmagem. Então são 3 layers de filmagens. Provavelmente o mesmo take, ou às vezes outros takes diferentes, mas combinados juntos para parecer justamente que ela tá transpassando pelo mundo. E você tá vendo isso, cara, acontecer em 4 frames. E aí ela tá no outro lado. Entendeu? Tipo, você vê do lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ela já tá quebrada aqui. Aí você vê aqui duas personagens e ela vai seguindo nessa posição.
Tipo, ela vai seguindo nessa posição até ela ficar completamente dentro dessa nova outra que aparece aqui no canto. Então, se você vai daqui, por exemplo, que você vê ela inteira aqui, na próxima, ela vai estar inteira já do lado de fora. Ou seja, eles pegaram uma cena dela com a fotografia verde Matrix e botaram ela andando com a fotografia dentro daquele mundo original, mundo normal, para entrar ela em pé. Então, a transição dela em pé para ela sentada é incrível, cara. Eu tava vendo a de volta aqui agora, que é maravilhosa também, porque tem o movimento dela de chegar com o ombro pra trás, assim. Mas eu tô tentando ver agora que você falou dela em pé. Se você soltar entre os 18h56 e 22, 18 minutos e 56, e soltar até o 18h57. É 1 segundo de transição entre ela estar sentada e virar em pé, mas a composição da cabeça dela continua no mesmo lugar, sabe? Tipo, ela vai... Perfeito. Não, e esse é um tipo de coisa que a gente, como você falou, né? A gente já viu muito com o próprio... Vamos falar aqui como se falava antigamente, o chicote de câmera. Sim, exatamente. Quando você puxa a câmera de um lado para o outro, né? Se você faz uma cena puxando da esquerda para o meio e você faz uma próxima cena puxando do meio para a direita, ou seja, continuando o movimento, né? Se a gente pensar 180 graus, do 0 até 90, do 90 até o 180. E você coloca uma fusão leve entre uma câmera e outra ali, você já não vai perceber esse movimento. É uma coisa muito usada, às vezes, para trocar uma coisa, né? Fazer uma transição mais orgânica de uma cena para outra. Exatamente. Mas aqui, essa sacada do espelho e essa remontagem que ele faz ali, de colocar, é lindo, cara. Porque assim, não, e é louco, né? Porque é um negócio que dura... meio segundo. Segundo. A movimentação dá 1 segundo quase, é isso aí. A movimentação são 16 frames, na real. Exato, é menos de 1 segundo. Que daria 24, por isso que eu falei meio, porque assim, tudo bem, um pouco mais que meio, que a metade, mas a plástica que rola é maravilhosa, né? Porque é o esmero, o cuidado que tem ali pra fazer essa junção de cena do que vem antes com o que rola depois. Cara, maravilhoso. Que aí esse filme tem uma coisa de muito incrível, que é a composição de câmeras, assim, tipo, é a operação de câmera, porque eles usam lentes e texturas muito variadas ao longo do filme todo, mas ele também tem uma operação de câmera bastante videoclíptica. Se é que dá pra dizer assim. Total. E aí eu tenho uma cena que eu quero chamar a atenção de como a composição e a movimentação de câmera, que é bem difícil de ser reproduzida, porque eu pelo menos tenho feito isso com os meus alunos. A gente assiste o filme, gosta, explica o que acontece e tal, e aí a gente pega os equipamentos e tenta fazer igual, tá? Agora tenta fazer exatamente igual pra ver o tanto. E aí que eles se impressionam, tipo, às vezes caracas, é muito difícil reproduzir do mesmo jeito, é muito difícil. Quanto mais simples parece, mais complicado é fazer, né? E às vezes a pessoa que assiste vê pronto, e aí fica, isso aí é fácil, é só movimentar fácil, a câmera. mole, Aí né? Então tá, assiste, anota... E pega a câmera, tá aqui a câmera, tá aqui os atores, faz igual. Já que é fácil, faz igual. E quase nunca eles conseguem, então é muito divertido. É difícil, muito difícil. Então, vamos lá pra 1 hora e 2 minutos e 16 segundos, 14 frames. Aí sim, é 1 hora mesmo. Aqui tá 1 2 hora e porque 2, que é isso, que é tipo um border collie, um cachorro assim com a cabeça isso, pra trás, exatamente, esse daí. comendo o pé da ave ali, né? Exatamente. O primeiro frame é esse aí. Vou soltar daqui então. Tá bom. $1 e já. O cachorro tá parado, é um movimento muito leve, ó. Aí vai cortar pra uma janela com um barulho bem vintage de 70, né? 1970. Aí corta pra uma coisa vindo, aí, ó, vem aproximando o cara pra perto e corta pro outro cara. Pausa. É isso mesmo. Esse take com ele passando embaixo com a cabecinha Esse passando, não, e o que eu acho mais divertido é assim, é super solene. Aí você tem uma criação, uma luz abrindo, que é um barulho de porta, se você reparar, quer ver, solta aí mais ou menos em 2 horas, 1 hora e 2 minutos e 25 frames, você tem um barulho de porta na esquerda, chegando, ó. Aí o cara passa, mas a câmera fica com ele, e aí corta pra um frame nada a ver, cara.
Porque é um frame que é uma parede. E ele tá no cantinho embaixo, cara. O cara tá com a cabeça aqui no cantinho. E ele vai passar. Mas é maravilhoso, porque acho que ele tá numa cadeira de rodas e aí eles querem fazer exatamente isso, né? É um cara gigante que vai entrar. Exatamente, né? ele tá entrando em cena. Tem uma pressão, o chefe, o boss, seja quem for. Mas a cabeça dele ser cadeirante ali, assim, cara, ele não cabe na tela. E assim, é uma brincadeira que eles fazem aqui, né? Com o personagem. Exatamente, né? Exatamente. E é muito divertido que ele entra todo. Porque é todo solene, você tem aquele objeto que é o círculo, que faz a ideia do Bagel também, do Everything Bagel. Também, e aí exato. Só que a movimentação de câmera eu acho muito inteligente. É um trabalhão enorme pra você ter uma coisa solene no meio, porque ele tá no meio, só que quando ele chega e começa a passar, a câmera não só refoca nele, como na verdade segue no movimento dele bem pouquinho, só até o meio do frame, antes de cortar pra um lugar vazio, que supostamente é pra onde ele veio, e ele continua vindo na mesma direção. Entendeu? É meio esquisito, porque a impressão que dá... A sensação, a expectativa é que ele vá preencher a cena, né? Exatamente. E ele vem só um pedacinho, passa no meio embaixo, e aí então fica o espaço vazio até cortar pra uma ideia dele virando a máquina. Entendeu? Tipo, é uma piada, cara. Isso é uma piada muito brincalhona mesmo, em termos de edição mesmo. Que é assim, você enxerga esse tipo de edição no Gaveta, fazendo brincadeira com os filmes, entendeu? Tipo, e você vai enxergar esse mesmo tipo de... Como é que eu vou dizer? Como é que é o nome disso? Sarcasmo? É, de sarcasmo, mas de não respeito. Sabe? Sim, desrespeito. Desrespeito. É um desrespeito com o storytelling, sabe? Um desrespeito sim. com a forma correta de você mostrar o personagem e tal. E tipo, é isso aí, cara. É uma coisa muito bizarra. Então eu achei muito curioso isso. Esse foi um dos que eu vi quando eu assisti o filme em casa. Foi um dos motivos que eu parei, tive que voltar e falar, não, peraí, parece que deu errado o arquivo. Erraram o arquivo. Aconteceu alguma coisa. Parece que tem alguma coisa errada, né? Mas acho que assim como a gente tava falando do áudio, acho que é isso, né? A comédia tá muito nesses lugares também no filme. Né? Não precisa estar na boca do artista ali, do ator. Então, não que não esteja, né? Óbvio que tem também. Mas tem umas sacadas, assim como explícita, né? No momento que tem o dedo de salsicha e tal, e isso vai ter outros motivos. Mas nessa hora aqui também, tipo, cara, cadê o gigante, né? Porque é isso, não é sobre o tamanho dele, mas também é. Porque exato. Eles brincam com essa coisa do poder, mas depois entra um cara ali que você fala, calma, ele não é desse tamanho todo que você tá imaginando, entendeu? E eu acho curioso o lance da fotografia, quando ele entra, né, tipo ali nos 2:29, 28, quando ele entra no frame mesmo, e aí a câmera tem que fazer um refoco, aí você vê que já é uma lente mais antiga, porque ela deforma. Pra poder focar nela, dá uma mega deformada, né? Tipo, não é uma coisa mais modernosa, é uma coisa bem mais velha mesmo. Ela deforma o ambiente, tanto que se você for ver mais pra frente, as coisas todas estão... As linhas do fundo, elas todas estão tortas. Elas estão muito tortas, né? Porque ela é uma grande angular, só que na verdade está sendo usada pra botar o personagem perto. Então a câmera deve estar realmente muito perto do ator, com a lente... que supostamente seria para pegar um ambiente maior, só que tá focando bem no ambiente. Então, como o ambiente no fundo, no início dessa cena, tá bem focado, e assim que ele passa na frente da lente, ele fica em foco, eu imagino que eles devam ter colocado o cenário super afastado, exato. Focado no cara e botar o cara passando bem perto da lente e focar nele pro mundo ficar lá desfocado, só que deformado também. E aí, quando ele vai até perto da janela, né? Tipo, um pouquinho antes de entrar na janela, você tem um corte. Se você reparar, o corte mesmo, tipo, um único frame, é praticamente um jump cut. Porque a composição é exatamente a pilastra que a gente enxerga. Tipo, a pilastra que você enxerga no frame anterior é um pouco da pilastra. Que ele passou, né? É uma pilastra que ele passou. Então, assim... É uma ideia bizarra. E aí fica esse frame vazio até ele passar. Bem devagarinho, assim. Tipo, e ele mantém em frame por alguns segundos, olha só. Tem um tempo, né? Tem um tempo dele vazio. Tipo, o cara passa com a cabecinha
Porque eu jurava que eu tava vendo assim na montagem, acho que seria muito natural, assim, quando o cara tá sumindo, já corta pra ele já um pouco dentro da cena. Claro, pra né? antecipar. Pra continuar o movimento, Exato. né? E ganhar um tempo. É o Só esperado. que não, aqui corta, fica nada, aí quando você tá procurando, ele passa embaixo, pequenininho. Ele passa, fica, e depois que ele sai, fica de novo também. Quer dizer, era uma ideia mesmo de edição de piada, assim, né? Desse desrespeito que esse cara foi. Como eu falei, é cretino. É uma cretinice. Esse filme é cretino. Muito bom, muito bom. Muito eu achei bom. isso muito curioso. E como eu disse, a gente poderia pegar aqui randomicamente qualquer cena. Porque praticamente todas, eu recortei o filme todo aqui, cara. E tem muito dessas piadas, sabe? De tipo, de posicionamento. Mas é um controle de câmera muito bom. A parte de fotografia realmente é genial, porque você sente que você tá em vários tipos de filmes ao mesmo tempo, né? Você tem filmes meio Matrix, tem uma citação direta Matrix, então você tem uma textura de pele, cara. Tipo, até a parte de composição das peles, o cara tá bem esverdeado, sabe? Tipo, a mesma textura que o Matrix tem. Que aquela pele que tá morta, pálida, mas tá verde, sabe? Tipo, sim. Isso é muito, muito, muito interessante mesmo, cara. Tipo, você vê uma tonalidade esquisita, né? Meio não natural, sabe? E isso eles conseguiram fazer isso justamente porque a ideia é fazer uma citação à Matrix, né? Você tem uma tonalidade verde em vários lugares no mundo da luta, por exemplo. Sim. Quando eles estão lutando e as coisas estão... Você tem essa mesma tonalidade esverdeada, meio ciano, né? Esse verde... Tiffany apagado com água. Que já vai... isso. Bota um monte de branco no Tiffany e ele fica...